Olá! E aí, minha gente? Tudo bem? Tudo bem com vocês? Como vai? Bom dia! Chegando para mais uma parábola que eu aprendi hoje, às 4, 5, 9 da manhã. E a gente vai falar um pouquinho da parábola do tesouro escondido e a parábola da pérola, que praticamente é a mesma coisa. Mas antes, sabe o que eu descobri? Eu postei os meus vídeos que eu fiz aqui, ao vivo, que eu salvei, né? Postei no meu YouTube, só que eu esqueci de tirar os louvores. E eu vi que eles estavam reivindicando direitos autorais. Porque eu tava lá no YouTube, eu vou cortar a parte do louvor, tá bom? Vê lá também, tem coisas de cabelo lá. Tem coisas lá que eu apresento lá do meu cabelo. Tem uma revelação que eu tive no mesmo dia que eu contei pra vocês, mas eu contei no YouTube. Tá lá o vídeo. Dá uma olhadinha, foi chocante pra mim. Foi uma experiência enorme. Essa música é bem divertida. Divertida. Porque a parábola, né, fala que ela é semelhante ao reino dos céus. Essa música é divertida, tem um ponto dela que vocês vão entender por que eu cantei ela. Porque ela toca bastante assim no coração, é divertida, fala o nosso coração, é a palavra de Deus. Então vamos lá. Conhece? Quem conhece? Eu vou deixar só aqui, tá? No YouTube tem que tirar. Fiel. Agora eu sei que o Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero, eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Agora eu sei que o Senhor faça o seu povo. Tenha um dia memorável. Faça um dia excepcional. Ou faça um excepcional dia. Isso é legal também. Uma palavra legal, né? Uma palavra positiva para o seu dia. Para o meu dia eu coloquei um dia memorável, produtivo, sobrenatural de cura. Vai ser este dia de hoje. Será, está sendo. Vamos lá, a parábola está em Mateus 13, 34, 35. Não, 34, 35, 34, 36. Não, tudo assim é outra coisa. Fabiana, por favor. É 44, 45, 46. Mas Mateus 13, 44, 45, 46. Tá bom? Vamos tirar a música, porque depois, senão eu tô lascada. Que eu descobri que eles estão reivindicando os direitos autorais, porque eu estou colocando músicas. Louvor para cantar o Senhor. Olha que coisa. Vou deixar rolando ali bem baixinho. Porque eu estou ao som de passarinhos. Não sei se vocês estão escutando. Mas tem uma obra aqui do meu lado que também vai vir fazer o barulho. Eu já procurei algum lugar aqui do canto da casa para me ficar melhor.
Mas, tipo, no meu quarto não vai ter muita iluminação, porque na parte de trás da casa tem um telhadinho, então o quarto não fica tão iluminado. O jeito é ficar aqui na sala escondidinha mesmo. Com o som de música, de passarinho e às vezes uma britadeira, furadeira, sei lá o que, fazendo barulho, tá bom? Fazer o que, né, meus queridos? Vamos lá. Parábola do Deus das Pérolas. É a parábola de hoje, né? Que o Senhor vem nos dar. Deixa eu silenciar isso aqui, que novamente eu esqueci. Ai, Jeová. Girei. Eita. Voltei. Voltei, estou aqui. Tive que silenciar o telefone, que senão ia começar a chegar um monte de notificações. E não dá, né? Para esse bando de notificação. Não dá. Pronto. Ok. Vamos lá. Parábola dos tesouros escondidos e das pérolas, né? Como eu já falei, é parábola. Todo dia está entrando, falando sobre parábolas, sobre o que eu estou aprendendo em relação às parábolas, né? As parábolas que são histórias contadas pelo Senhor Jesus, que não são de tudo histórias, são fatos, né? E aqui está dizendo aqui, por que Jesus falou em parábolas? Em Mateus 13, versículo 34, 35, né? Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Tudo que Jesus falava, ele contava em parábolas. Nada lhes dizia se não fosse por parábolas. Para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta, abrireis em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Então, as parábolas são fatos que foram ocultados desde a criação do mundo. E esses fatos falam sobre o reino do Senhor Jesus. Fala sobre o reino dos céus, né? E aqui a gente costuma, eu sempre anoto, sempre quando eu vou, porque às vezes eu esqueço. Parábola é para o filho, é um recado para quem é reinante, né? Ela tem 2000 anos de escrita e não se consegue interpretar, porque não é para interpretar parábolas, é para discernir. Por quê? Porque as parábolas são coisas ocultas desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, desde o início, Deus está falando conosco, nos dando o reino, nos prometendo o reino, dizendo para a gente conquistar o reino em parábolas. E muitas pessoas não conseguem interpretar as parábolas, porque ela tem que ser interpretada com o coração, tem que ter discernimento, não somente sabedoria em relação às palavras, tá bom? Hoje é dia de conquista, vamos lá? Hoje é o que temos, né, como nosso. O hoje é nosso. O ontem não é mais nosso para a gente recuperar. E o amanhã é para ganhar ou é para perder, né? Vamos lá. Ai, ai. O que é a Bíblia? A Bíblia é um manual de instrução. É um livro para ser usado aqui, tá? A Bíblia não é um livro para ser usado nos céus. Está em cima com o Senhor, lá no reino, expert em todas essas palavras. Expert em todos esses conhecimentos que Deus está trazendo aqui para nós, aqui nesse manual. E os códigos que o Senhor Jesus traz nas parábolas para nós, tá bom? Então vamos lá. Na Bíblia, a Bíblia é um livro, tá? É um livro de história que conta a história de um pai em busca do filho, de um noivo em busca da noiva, né? De Cristo em busca da igreja, marido com a esposa, de um povo com Deus, Deus com Israel, Jesus com a sua igreja, Deus com a gente, como um povo. Isso é a Bíblia. Fala muito sobre nós, né? Aí eu até falei aqui como se discernir parábola com o coração.
Parábola é com coração. Parábola, tem palavras ali ocultas na parábola que a gente às vezes passa ela desapercebida, lê ela com insignificância. Mas se tu for buscar a fundo, ela tem muito significado. E aí é dali, às vezes, por causa de uma palavra, ou até mesmo de um ponto, de uma vírgula, a gente acaba criando discernimento que a gente precisa para poder entender e para poder sentir, discernir a parábola, tá bom? Aí tá aqui, como funciona? Como eu falei, já falei, né? Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo. A parábola não era para ser dita para todos. Ele falava para todos, mas não era para todos. Aqueles que entendiam eram aqueles que o Senhor estavam buscando. Aqueles que não entendiam, eles poderiam até fazer força para entender, como que é o que a gente faz agora. Mas a parábola não era dita para que todas as pessoas a entendessem. Só entendia realmente quem era do reino. Tá? Então, vamos lá. Provérbios, deixa eu ver aqui. Provérbios 4, 7 e 8. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios 4, rapidinho. Provérbios 4, 7 e 8. O que diz em Provérbios 4, 7 e 8? 4, 7 e 8. No 4 diz assim, Provérbios 4, 4. Então ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive. Né? Adquire sabedoria, adquire entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. 7. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo o que possuis, adquire o entendimento. 8. Estima-a, e ela te exaltará. Se abraçares ela, te honrará. Então, olha o que Deus fala em relação a ter discernimentos das coisas. Quando a gente discerne as coisas, a gente tem sabedoria. E com essa sabedoria, além da gente adquiri-la a fundo e ter conhecimento disso, aqui está dizendo que o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo com que possuis. Adquire a sua sabedoria com tudo que possui. Então, tudo que há de fazermos na vida, a gente tem que colocar Deus, somente Deus na frente. Estima-a, e ela te exaltará. E se abraçares, ela te honrará. Abraça a sabedoria. Estima a sabedoria. Sinceramente, eu assim, em palavras, eu sou tão acelerada em pensamento que às vezes eu não sei expressar em palavras de imediato. E depois vem assim de uma forma fluida, de uma forma tão grandiosa assim na minha mente. O que eu posso entender que Deus está dizendo aqui vamos parar de fazer as coisas com a cabeça quente. A gente não pode decidir as coisas com a cabeça quente, nem discernir as coisas com a cabeça quente, porque senão a gente não flui isso de dentro, não flui isso do coração, somente da mente. E a mente, muitos pensamentos são muito superficiais. E a gente tem que ter esse entendimento das palavras, né? Aqui, como se discerne a palavra com o coração? Discerne a palavra com o coração, sabedoria, né? E com sabedoria, a gente vai desvendando os códigos da Bíblia. Os códigos que Deus manda para nós. E aí 7, 8 diz: o princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo com o que possuis, adquire o entendimento. Estima e ela exaltará. E se abraçares, ela te honrará. Então, quem age com sabedoria tem honra.
Muito mais que a expertise. Expertise é superficial. Sabedoria é mais profunda, né? Em inglês, ele botou uma palavra aqui em inglês, all-in. All-in significa eis-me aqui. Esse é o dia dele, mas é entrar com tudo. All-in é o eis-me aqui. É quando Deus chama a gente fala eis-me aqui. Quando a gente fala eis-me aqui, a gente está dizendo para Deus assim: vou com tudo, Deus. Vou com tudo. Pode deixar, me chama que eu vou. Sabe? Eis-me aqui. É quando ele te chama, ele te escolhe, te aponta o dedo e você não se esquiva. Muito pelo contrário, levanta a mão e diz: eis-me aqui, Senhor. É diferente do jovem rico, né? Ele veio falar do jovem rico. O jovem rico é não é uma parábola, mas é uma história interessante. Primeira vez que eu fui falar sobre o jovem rico na visão que ele falava, né, que o Pablo Marçal falava, ele falou uma coisa que eu achei interessante. O jovem rico, o nome já diz, jovem rico. Ninguém sabe o nome desse homem, desse menino, porque ele era um jovem rico. Se ele era jovem rico, ele não tinha idade para ter a riqueza que ele tinha. Então, bem se vê que a riqueza que ele tinha não era dele, ele foi ganhado, ele herdou, foi herdado, né, do pai. Então, assim, ele era apegado àquilo que ele ganhou. Ele não era rico, ele era endinheirado, porque ele se apegou ao dinheiro. Quando ele fala para Jesus, né? Vamos ler aqui rapidinho. Ó, o jovem rico. A Bíblia retrata assim, não tem nome, ninguém sabe quem era esse rapaz. Ele nem se sabe. Ele só foi citado dessa vez na Bíblia e não se sabe o que se deu a ele depois disso. Porque assim, ele diz: eis que alguém, aproximando-lhe, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem: tudo isso tenho observado. O que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Ele não sabia o que. Eu entendo que ele não sabia o que fazer com as coisas que ele tinha em mãos. Porque já que aqui está dizendo que ele era dono de muitas propriedades, eu acredito que Jesus não falou assim: fique nu no meio da rua, dá tudo que você tem, tudo que você ganhou, e tipo, vai viver uma vida miserável. Não foi isso que Jesus falou para ele. Não foi isso. O que Jesus falou para ele, e talvez foi mais como um teste, era para ver se ele era nobre, se a riqueza dele era nobreza, ou se a riqueza dele era dinheiro. E na verdade, o que ele pontuou e ele demonstrou a Jesus é que ele era rico, ele era endinheirado, ele tinha amor ao dinheiro, ele não tinha amor às pessoas. E Jesus estava pregando o tempo inteiro o reino, amor às pessoas, né? O tempo inteiro. E ele não demonstrou isso. Ele vivia pela lei, não pela graça. A graça estava... a primeira explicação que eu ouvi sobre essa parábola foi até interessante, que tipo assim, a graça estava, vamos supor, quando ele encontrou com Jesus deveria estar pregando alguma coisa, ele não estava ali de tudo desprovido de riqueza. Ele poderia estar com algum camelo, andando com algum camelo, ele poderia ter moedas no bolso, ele poderia ter joias. Naquele momento ali, ele poderia falar assim: então toma assim, ó, tudo que tens aqui agora. Ele poderia estar patrocinando ali
aquele momento de Jesus ali, até porque os discípulos que andavam com Jesus, todos que estavam em volta, precisavam em algum momento se alimentar. E ele poderia em algum momento, ou naquele momento mesmo, patrocinar isso. E aí Jesus iria ver qual era o coração dele. Só que a partir do momento que Jesus falou, vende, vai e vende, dê os pobres, dê a quem precisa, você muito, dê algo a quem precisa. E ele se entristeceu de dividir um pouquinho que fosse, ou fazer por alguém um pouco que fosse, sem que aquilo pesasse no coração dele, né? Então Jesus viu isso, prestou atenção nisso. Tanto é que ele se entristeceu, baixou a cabeça, ele foi embora e Jesus não falou mais sobre essa pessoa. Jesus não falou, meu filho, vem cá, é assim, assim, assim que tem que fazer. Já se via no coração dele o que ele mais adorava. E o que ele ganhou foi herdado, né? O que ele tinha foi herdado. Ele não batalhou para ter aquilo. Então ele se agarrou de uma forma na riqueza, no dinheiro, que ele não entendeu como que seria ele soltar, né? Minha visão da parábola do jovem rico, tá bom? No caso aqui, o jovem rico precisava fazer um all-in, entregar tudo. Mas não é o entregar tudo de ficar sem. E o tudo que ele precisava entregar não era somente riqueza, coisas materiais, era o coração, era tudo. Aquela riqueza dele ele poderia usar para o reino, enquanto ele estivesse na terra. Assim como fez José de Arimateia. Jesus não falou para José de Arimateia entregar tudo. Jesus não falou para José de Arimateia acabar com a riqueza dele, que ele tinha. Muito pelo contrário. Jesus percebeu logo de cara o coração de Arimateia. Tanto que quando Jesus morreu foi num terreno, justamente num terreno de Arimateia que foi feito seu sepulcro, né? E ele não pestanejou, ele não pensou duas vezes em falar, vou tomar o corpo dele, vou pegar o corpo dele, vou dar um enterro digno, vai ser tratado com as melhores especiarias, melhores óleos para embalsamar o seu corpo. José de Arimateia, na morte de Jesus, quis o melhor para Jesus. Então, ele foi lá e com a sua riqueza, ele abençoou o reino. Com a sua riqueza, ele usou para o reino. E todos aqueles que ele precisava. Ele não se desproveu da riqueza dele para fazer algo por alguém. Ele, com a riqueza dele, ele fazia sempre algo por alguém. Então, é nessa hora que Jesus fala, você não é proibido de ser rico, desde que você não ame mais a riqueza do que a Deus. E através da sua riqueza, você abençoe pessoas, você abençoe pessoas e o reino. Porque quando você faz isso, você já está automaticamente fazendo algo pelo reino. Entende? Então, é muito assim, forte que as pessoas ainda não entenderam a diferença entre riqueza do reino, riqueza no reino e riqueza para o reino. E se vocês conseguem me entender, porque eu bugo. É tanta informação que vem na minha mente, dá uma bugada assim, mas é muito forte. Separa bem as coisas, a riqueza do reino, a riqueza pro reino e a riqueza para o reino. Nossa, é chocante, né? Se o dinheiro e as suas posses ainda é muito pouco, se a gente coloca tudo, é tudo. Dinheiro em si, dinheiro em si, não tem nada a ver com o reino. A riqueza que nós temos é para este mundo. A riqueza que nós podemos obter, pelo menos eu ainda não sou rica de dinheiro, mas eu sou rica de saúde, graças a Deus. Com a idade que eu tenho, muita gente com a idade que eu tenho já faz uso de remédios controlados e essa coisa, até mais novos que eu. E eu não faço uso de nada disso, graças a Deus. Eu sou muito rica de saúde. Eu sou muito rica, assim, de entendimento até o ponto que eu sei. Entende? Então, se você vai entregar algo pro reino, se dinheiro é só uma alavancagem daquilo que você pode fazer. Mas pro reino você tem que ser o tudo. O tudo. Até porque quando a gente sai desse mundo, a gente morre, tudo que a gente construiu e adquiriu pela carne, fica aqui. Fica aqui. Mas tudo que a gente constrói e adquire pelo reino, vai com a gente pro reino. Né? Então,
seu dinheiro e as suas posses, ainda que muito pouco. Se a gente coloca tudo, ele coloca tudo. Tudo que a gente coloca para o reino, Deus devolve da proporção que a gente coloca. Então, se você coloca pouco, você vai receber pouco. E se você coloca muito, você vai receber muito. E antes de tudo isso, é o coração, tá? Até hoje não sabemos o nome do jovem rico, pois ele amou mais a Mamon do que o Senhor. Mamon é o rei do dinheiro, é o dono do dinheiro. Mamon, né? Ficar com tudo à disposição do reino. Ficar com tudo à disposição do reino. Deus quer tudo, quer todo o coração. Ainda nem cheguei na parábola, né? Não vou chegar. Tá? Chegarei. Não, já até cheguei, sim. Só não li, né, pra vocês? Gente, eu não li. O reino dos céus é semelhante à parábola. Mateus 13, versículo 44. Aí continua na parábola da pérola, 45 e 46. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem achado escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Entende? Vamos supor, sou muito rica. Sou muito rica. Só que eu acessei Jesus. Jesus, para mim, é um pasto verdejante, rico, maravilhoso. Então, eu pego tudo aquilo que eu tenho aqui e compro esse pasto, onde eu quero estar, junto com Jesus. É o que essa parábola está dizendo. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu. E transbordante de alegria vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Eu aceitei Jesus, eu tenho minhas riquezas. Jesus tem coisas maiores do que eu tenho. E aí eu pego tudo que eu tenho para acessar Jesus. Entende? É isso. O jovem rico podia pegar as muitas propriedades, que aqui diz que ele tinha muitas propriedades. Ó. Tendo, porém, o jovem ouvido estas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Mas ele era um jovem, ele não sabia nem fazer com o que ele tinha em mãos. Ele, em vez de pedir, Senhor, então me ajuda, como eu faço? Não, ele preferiu se entristecer e sair de perto. Ele tinha muitas propriedades. Se ele pega uma das propriedades para poder garantir a entrada dele no reino dos céus, ele estava ali. Ele tinha virado discípulo de Jesus. Ele tinha virado discípulo de Jesus. Quem acredita envolve toda a família e dá seu testemunho de vida para salvar outras vidas, né? Aí eu coloquei, a minha família é para salvar outras famílias, né? Jogar todas as fichas em Deus, botar tudo em Deus, apostar tudo no Senhor, botar a nossa vida completamente na mão do Senhor. Eis-me aqui, Deus. Tem muitos endinheirados que não sabem o que é riqueza e se apoia na riqueza. Riqueza de dinheiro. Vou botar aqui, de dinheiro. Não de reino. Não de reino. Completei aqui. O rico pode entrar no reino, desde que use a sua riqueza para o reino. Porque se você usar para o reino, o crédito vai ser eterno. Eterno. É isso. Se usa para o reino, o crédito é eterno. Vou usar tudo para o reino aqui, parece que vai acabar tudo. Não vai acabar, e se acabar aqui, não tem problema. O seu crédito vai continuar no reino. O jovem rico era herdeiro, então ele se apegou ao que ganhou. Ele podia ter feito algo para o reino, que ele já ia entrar, mas se entristeceu. Jesus falou que ele tinha que vender e doar seus bens. Ele não entendeu que isso era só o seu ingresso.
só um ingresso. Seu coração está voltado na riqueza para si e não para o reino. É chocante, né? A riqueza do jovem rico estava voltado para ele, não para o reino. Aqui a parábola da pérola. O reino dos céus é também semelhante ao que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Bem? É como assim, a gente querer muito, tipo, tem gente que é assim. Aí eu quero um iPhone 12. Ele quer essa pérola. Só que, vamos dizer, ele tem um iPhone 7, mas ele quer o 12. Aí ele tem um computador. Aí ele tem uma bicicletinha. Aí o que ele vai fazer? Ele vai pegar o celular que ele já tem, só que ele quer um melhor, quer um mais atual, atualizado. Ele vai vender o celular, ele vai vender o computador, ele vai vender a bicicletinha, tudo para poder ter a pérola que ele quer. E a pérola que ele quer é um iPhone 12. É isso que está dizendo a parábola da pérola. Então, pelo reino dos céus, a gente poderia e deveria fazer as mesmas coisas. Tudo que eu adquiri aqui nessa terra, eu vou juntar. E eu não digo adquirir de bens materiais, não. Eu digo adquirir de vivência, adquirir de conhecimento, de sabedoria e de almas ganhas. De vidas ganhas para Jesus. Então eu vou pegar isso e eu quero o reino dos céus. A minha pérola é o reino dos céus. Então eu vou pegar tudo que eu tenho, tudo que eu posso fazer para eu poder adquirir o reino dos céus. Para eu poder entrar, ter pelo menos o meu ingresso, meu passaporte para o reino dos céus. Então, eu vou pegar as minhas coisas que eu tenho e vou fazer isso. Vou pegar, dar tudo de mim e tudo que há em mim, tudo que eu puder alcançar aqui, dar tudo para o reino. Dar tudo para adquirir. Poder entrar no reino. Entende? Dê todas as suas fichas nesse jogo. Qual o jogo? O reino. O Senhor quer tudo o que somos e o que temos. Eu confio no Senhor. Aí vamos ler o Salmo 20. Salmo 20. Aí foi aonde eu botei aquela música linda e maravilhosa. Aquela música linda e maravilhosa. Vamos lá? Salmo 20. Vamos ao Salmo 20. Ela fala muito da música, né? O Senhor te responda no dia da tribulação, o teu Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as suas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te tudo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória em nome do nosso Deus. Hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o teu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com vitoriosa força de sua destra. 7. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em nome do Senhor, nosso Deus. Eles se curvam e caem, nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor, dá vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. O Senhor que dá vitória ao Rei, responde quando clamarmos. Então, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar, porque o Senhor Jesus está comigo. A Bíblia é um manual para esse tempo. A Bíblia é um livro de reino. Todos os que escreveram contam uma história e um romance. Você pode até viver sem a Bíblia, mas vai passar sufoco, porque ela é um manual para você governar. A Bíblia é um livro que foi escrita há milênios por 40 pessoas que não se conectaram, cada um em épocas diferentes, e todos estavam contando uma história do que aconteceu, um romance e profetizando, né?
A Bíblia ela é romântica, ela conta histórias de baixo, ela fala o futuro, ela prevê, conta-nos de antemão tudo que vai acontecer. E mesmo assim a gente não se prepara para mudar o quadro. Não vou dizer que a gente vai mudar o que Deus escreveu, está escrito, vai acontecer. Mas eu acredito que o nosso clamor muda algo sim no coração do Senhor. Porque foi assim quando ele foi tirar os filhos dele, Israel, do Egito. Eles passaram 400 anos esquecidos por Deus, mas não porque Deus quis, foi porque eles esqueceram de Deus primeiro. E aí, quando o pai de Moisés, ele lembra novamente do Senhor, e ele rasga as vestes, e ele chora, e ele clama ao Senhor, o Senhor de imediato responde, porque aí Deus fala no seu coração, eles lembraram de mim, se voltaram para mim novamente. Então, muitas das coisas Deus faz pela forma que a gente se comporta. Então, se a gente muda o nosso comportamento, ele muda a forma de que as coisas seriam concretizadas. Eu posso dizer que vai ser concretizada, mas pode ser de uma outra forma, desde que a gente clame, desde que a gente coloque aos pés do Senhor os nossos importunos e a nossa vida. Senhor, está acontecendo isso comigo, tipo, minha filha, eu tinha esse caminho para você, você foi para outro caminho, volta para o caminho que eu tenho. E aí as coisas mudam. Então, quantas mudanças de história a gente tem aí, a gente vê aí na vida das pessoas? Quantas mudanças, quantas pessoas mudando de vida? Você acha que estava escrito isso? Poderia estar. Mas aí, o plano de Deus foi sempre ver a gente querer que fôssemos felizes. O plano dele sempre foi esse, desde a época de Adão e Eva. Sempre foi esse. Só que a gente que atrasa as coisas porque a gente foge do caminho. E é uma coisa que a gente já poderia ter alcançado, a gente vai para outros caminhos tortuosos e aí Deus fica, ai Deus, eu vou ter que esperar. Ele vai esperar. Ele se tocar e voltar para o caminho que ele estava. Volta para o caminho, meu filho. Você está só fazendo. Um ano para a gente pode ser um minuto para Deus. Um ano para a gente pode ser um dia para Deus. E ele é paciente. E ele espera. Ele às vezes até percebe que a gente vai cair e deixa. E ele avisa antes. Muitas das coisas que acontecem na vida da gente, a gente cai por teimosia. Porque antes ele avisa de alguma forma. Ou é uma pessoa que vai falar com você, ou é um sonho que você vai ter, ele de alguma forma vai falar. E ele só quer que a gente esteja no caminho para a gente chegar até o fim. Entregar tudo nosso. O all-in, dá tudo. Eis-me aqui, Senhor. Sou todo seu. Para que as coisas cresçam, para que as coisas virem riqueza mesmo. Não riqueza só material. Riquezas como um todo na vida da gente. Né? É o que eu acredito. É o que eu acredito, de verdade. Então, onde eu estava? A Bíblia é um livro escrita por milênios. Já tem 2000 anos que foi escrita. Por 40 pessoas diferentes, que não se conectaram, cada um na sua época, né? E todos estavam contando uma mesma história do que aconteceu, um romance e profetizando. Então, vamos profetizar a vida e vida em abundância para a nossa vida. E vai acontecer. Porque a palavra de Deus mesmo diz que se tu andares direitinho com o Senhor, fazer tudo o que Ele manda, é impossível você pedir as coisas e Ele não te dá. É impossível. Tá? Ela não foi escrita para aprisionar os outros. Ela é um livro de salvação. A Bíblia é um livro de instrução. O que é o reino dos céus de verdade? O que é? Ninguém nasce com ele descoberto.
O reino dos céus é a partir do momento que a gente nasce no coração de Deus. Começa o reino dos céus. A gente está com Deus desde o início. Desde o início, ele projeta nós, antes de que nós nascêssemos assim, de corpo. Ele projeta. E eu não sei que conta que a gente tem saudade daquilo que a gente ainda não viu. E é verdade. Eu acredito nisso, eu sinto isso. Que a gente tem saudade de coisas que a gente ainda não viu e não sabemos. Né? Uns tópicos aqui, ó. Ninguém nasce com ele descoberto, o reino. O reino não está na religiosidade. O reino não está na sua religião. Reino e religião não tem nada a ver. Jesus estava pregando o reino. Ele veio para os dele, pregou para os filhos, que é os dele. E aí falou para que os dele, os filhos, ir pregar para todos da terra. Se fôssemos viver por religião, já que seguimos a Jesus Cristo, teríamos que seguir também a religião dele. Jesus era judeu. Maria era judia, o pai dele era judeu, eles todos eram judeus. A religião dele, vamos dizer assim, se fosse por religião, por vir de lei e regra, é o judaísmo. Então, se a gente fosse seguir Jesus em questão de religião, a gente teria que ser judaísta. Nossa, judeus. Quase que não sai. A gente teria que ser judeus, a gente teria que seguir o judaísmo. Jesus era judeu, na política, na nação e de religião, né? Ele e todos da sua casa eram judeus. Ele, a mãe, os irmãos. Só que o que Jesus pregava? Ele pregava o judaísmo? Ele falava para todo mundo seguir como é que era o judaísmo? Não. Ele pregava o reino. Ele pregava a salvação e o reino. Herdade do reino. Como herdar o reino. Como fazer de forma a herdar o reino. Isso que Jesus pregava. E é isso que ele está querendo. Ele quer o exército dele no reino, porque está chegando a grande hora. Está chegando a virada do milênio, está chegando o milênio. Esse milênio vai acabar e a grande batalha vai começar. E não adianta a gente achar que a gente vai se esquivar dela, porque não vamos. Tem gente que fala assim, quando isso tudo acontecer, eu não quero estar aqui. Bom, ou você vai estar no reino batalhando com Jesus, ou você vai estar preso no inferno. Eu quero estar no reino batalhando, por mais que seja terrível, por mais que seja horrível, porque essa grande guerra, essa grande batalha que vai acontecer é para aniquilar o diabo e seus demônios. E aí é a hora da vingança. A hora de se vingar é nessa hora, não é agora como a gente pensa. A gente se vinga, irmãos, o diabo lá nessa batalha aí, ó. É nessa batalha aí que a gente vai se vingar. Olha, a religião não vai deixar atravessar os portais do reino. Quem é religioso não atravessará os portais do reino. Tudo em nossas vidas tem que ser em Jesus. Jesus é suficiente. Ele não pregava a vida dele, a religião dele, mas ele falava que era chegada ao reino. Olha o código. A religião é uma empresa numa rodovia de pedágio. Como é que ele explicou isso? Pense num avião que ele é obrigado a andar numa rodovia e passar por um pedágio que só passa um carro. O avião tem asas. Estamos aqui que são um jato. Tem asas e asas grandes. Se você passar por um pedágio, se você for obrigado a descer, passar por uma estrada, uma avenida, uma pista, sei lá o que, para passar num pedágio, para você ter que pagar pedágio, vai ser cortado as suas asas. E aí você não pode mais. Eu fiquei assim, caraca, é verdade. Nós temos uma ligação direta com o Pai. A gente para voar. A gente não precisa de rodovia, passar por rodovia, muito menos por pedágios, pagar pedágio.
A gente tem acesso direto ao Pai. Então a gente tem que voar. Vamos lá, a religião é uma empresa numa rodovia de pedágio, sendo que você não é um carro, você é um avião. O comandante é Cristo. Imagine um avião ter que passar por uma cancela que só suporta um carro. Se tiver que andar em rodovia, ter que andar em rodovias, se tem os ares para ele voar. Mas a religião limita ele ao chão. Imagina, a religião limitando um Boeing 747 ao chão, a uma Avenida Presidente Vargas. Vai quebrar as asas. A limitação da rodovia vai arrancar as suas asas e você não vai voar mais. Se eu sou um avião, eu tenho turbinas e não um motor. Tu imagina uma turbina sendo ligada no meio de uma avenida. Não tem como, né, gente? E turbina, ele estava falando que um avião de grande porte, só para acionar uma das turbinas, custa-se muito dinheiro. Só para acionar as turbinas, custa-se muito dinheiro. Por isso precisamos das asas, para fazer o que precisa ser feito. É muito caro acionar nossas turbinas, para a gente ficar estacionado no chão. A gente tem que voar pelos ares. A gente tem que alcançar pessoas. Faço isso hoje como um treinamento para lá na frente alcançar mais pessoas. Eu acredito que eu alcançarei. Eu já consigo alcançar aqui. Pode acontecer de ninguém ver agora, ao vivo, porque algumas pessoas já falaram para mim que não consegue pelo horário já estarem ocupadas e tal. Mas nesse momento é o horário que eu tenho. Possa ser que mais para frente eu consiga fazer isso numa parte da noite. Ou num dia específico. Tirar um dia, não fazer todos os dias, mas pelo menos um dia. Pegar e dar o resumo da semana num horário mais específico, mais para a noite. Um horário que fique mais acessível para todo mundo. Mas nesse momento, esse é o meu período que eu posso fazer isso. Porque nesse momento, ó, minha filha tá na escola. Não tem barulho de música, de ninguém falando de funk, sabe? Não tem esse barulho. Então, nesse momento, tá sendo melhor para mim falar com vocês, que fica mais fácil, fica melhor. Eu fico só com o barulhinho dos passarinhos, que as minhas árvores ficam cheias de passarinho na parte do... Tá? Então, novamente, se estamos voando e indo direto na fonte, não precisamos pagar pedágio. Se nós temos os nossos joelhos, nossas orações e a gente fala direto com o Pai, a gente não tem que pedir permissão a ninguém para fazer isso. E nem muito menos pedir permissão para poder propagar a palavra dele, porque ele já falou que era para fazer. Ele foi aos deles, treinou, pegou 12. Desses 12, ele até teve uma época que ele distribuiu, né? Vamos de dupla, uma duplinha para cá, uma duplinha para cá. Aquelas duplas fizeram regaço onde eles passaram. E ali eles foram propagando. E aí ele ensinou, é assim que tem que fazer. Agora, ide e pregai. Ide, alcançai as pessoas, alcançai as nações, alcançai até os confins da terra com a pregação do reino, sobre o reino. O reino está chegando, o reino está chegando, o reino está chegando. Então, a parte que o Pablo explica tipo assim, aqui é a terra, o reino está aqui. E quanto mais pessoas alcançadas para chegar no reino, ele vai pesando. Ele vai pesando, ele vai arriando. E a terra está aqui, pessoas estão subindo. Quando a Nova Jerusalém baixar totalmente e ela encostar próximo da terra, é a chegada do reino. A gente vai ter 1000 anos com o Senhor Jesus, o diabo preso. 1000 anos com Jesus, só que o diabo vai estar preso. E eu acredito que dentro desses 1000 anos nós vamos estar no reino em total treinamento. O treinamento começa aqui. Aí lá a gente vai para treinar para batalha final. E a batalha final, essa vai ser terrível, estrondosa, porque essa vai ser para aniquilar o diabo e seus demônios. Gente, eu tô entendendo, começando a entender, eu tô engatinhando nesse negócio de entender o reino, porque eu creio que seja muita coisa ainda.
eu acho que ainda não estou falando nem perto daquilo que há de vir. E a gente tem que abrir o coração e entender o reino. Porque muitos são chamados, mas poucos falam, eis-me aqui. Poucos são escolhidos. Poucos se escolhem para o que há de vir, para a batalha final. Porque somos exército de Cristo. Por que o nosso general é Cristo? Por quê? Que é isso que vai acontecer? Por que somos exército? Para batalhar aqui agora e quando chegar lá no céu vai ser tudo as mesmas maravilhas? Vai sim, depois que a gente aniquilar com o diabo. Depois que a gente acabar com ele. Aí vai ser sim. Mas antes disso, há muitos processos ainda pela frente. E a gente precisa estar ligadinho nas coisas que a gente está fazendo. É preciso ter um coração puro e simples para entender as coisas do alto. É preciso ter um coração puro e simples para entender as coisas do alto. As experiências na vida, na palavra, mesmo assim somos irmãos. Uns mais velhos, outros mais novos, e precisamos ajudar uns aos outros, né? Porque ninguém é mais sábio ou menos sábio daquilo que se aprende da palavra do Senhor. Só que tem gente que aprende mais cedo, outros aprendem mais tarde. Mas todos nós somos irmãos. Todos nós temos que ajudar uns aos outros, um pegar na mão do outro, né? E vamos lá. Isaías 45:3. Isaías 45:3 diz assim: Deitar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Já imaginou você sendo chamado pelo seu nome, por Senhor? O Senhor conhece todo mundo pelo nome. Você imagina a voz do Senhor falando seu nome. Eu adoro quando meu marido me chama pelo meu nome. Não me chama, filha, amor, né? Quando ele fala Fabiana, pra mim soa diferente. Eu falo pra ele, soa diferente. É uma coisa interessante. Imagine o Pai do céu chamando você pelo seu nome. É poderoso isso. É muito poderoso. E é uma pergunta: como conectar? Sendo salvo, sendo servo, sendo sacerdote e sendo amigo. Quando a gente aceita Jesus, a gente é salvo. Quando a gente entende o que é segui-lo, a gente é servo. Quando a gente entende o que é governo dentro desse segmento, a gente é sacerdote. E aí, depois disso tudo, a gente tem uma intimidade tão grande com Deus que a gente vira amigo. Aí ele botou até aqui que foi uma parte que uma menina perguntou o que seria uma esposa opositora, porque muitas versões da Bíblia diz que a mulher ela não é uma auxiliadora idônea, ela é uma opositora idônea. Porque toda energia ela tem que ter dois polos, o negativo e o positivo. Não estou dizendo que a mulher é sempre negativa, mas aí ela bota o pensamento na balança. Você não pode pensar só por um polo, você não pode pensar sempre positivo ou sempre negativo. Tem que ver os prós e os contras da situação. E uma esposa idônea, ela é aquela que orienta o esposo. Entende? Então, opositora, né? Ela vai falar, será? Vamos ver isso aí. Vamos ver se é dessa forma que tem que ser feito. Vamos ponderar, colocar na balança. Qual é os prós? O que vai nos favorecer isso? E quais os contras? O que vai nos prejudicar isso? Então, isso que faz uma esposa. Ele fala que uma esposa é para perturbar. Deus botou uma esposa para perturbar a gente pro resto da vida. Não é. É pra só botar o pé no chão. Né? Bom que esteja dois juntos, para que quando um cair, tem o outro que levante. Tá bom? Beijos no coração de vocês. Eu gostei muito. Ele botou aqui uma música
Se vocês quiserem escutar depois, é Te Adorar, do Fernandinho. É muito boa mesmo. Não posso mais tocar, porque se eu tocar, eu acabo tendo que cortar. Aqui eu posso colocar, a gente canta e tudo mais, tá ao vivo. Mas no YouTube, como eu tenho colocado, eu vi que foi dando uma chamada, assim, um puxão de orelha em mim, porque eu tava botando os louvores no pote. Tá bom? Beijo no coração. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais este dia, por mais este ensinamento, por mais, assim, essa palavra maravilhosa que preenche o meu coração, me inunda, me faz transbordar, me faz querer compartilhar com as pessoas aquilo que o Senhor está colocando no meu coração, que é o seu reino, o reino dos seus céu, do seu céu maravilhoso, do seu céu grandioso, Pai, da sua morada. Então, Pai, em nome de Jesus, que eu possa também, assim como eu entendo quando me é falado, eu também possa passar para os outros, Senhor amado, aquilo que eu estou aprendendo. Que o seu reino é de tudo que há de mais importante que nós possamos querer adquirir, Deus. Que nós possamos entender que tudo que temos possa ser usado para a gente adquirir o teu reino. Tudo que temos, nossas pérolas preciosas, Senhor amado, é para poder te dar, Pai. É para poder entregar a ti. É o all-in, é o eis-me aqui. É o tudo que eu tenho é seu, Deus. Porque uma coisa é certa, e eu tenho essa frase na minha cabeça, e eu sei que ela vem da Bíblia: nada tenho se do céu não for dado. Se hoje eu tenho teto sobre as minhas cabeças, e eu sei as circunstâncias que eu comprei a minha casa. Eu não tinha um centavo, Senhor amado, na conta, nem meu marido, mas o Senhor nos agraciou, podendo adquirir um lar, adquirir uma casa. E isso aqui vai ficar aqui, Deus, mas eu quero adquirir a minha casa perto de ti, o meu lugar de origem, de onde eu vim. E eu tenho, sim, Senhor, muita saudade, Pai querido, Pai amado, daquilo que eu ainda não vi, mas o meu coração já sabe, a minha alma já conhece. Muito obrigado por tudo, que nós possamos fazer um excepcional dia, uma excelente final de semana, porque já são quinta-feira, amanhã é sexta e vai vir um final de semana maravilhoso, grandioso, estando na presença do Pai. Pai, muito obrigado por tudo. Pessoas lindas do meu coração, muito obrigado por vocês assistirem, mesmo que depois, porque isso faz uma grande diferença neste mundo. E se quiser compartilhar com mais alguém, se quiser falar com mais alguém sobre, mas também se há algo que você veja que você não concorde, vamos estudar. Eu estou fazendo isso. Tem muita coisa que eu anoto aqui, eu acho que eu falo que tipo faz sentido. Então eu anoto. O que eu ainda não entendo muito e não faz sentido para mim nem passar, porque eu ainda não entendi, então eu não anoto. Eu vou buscar aquilo, aprender mais, sabe? Buscar mais, até mesmo da palavra, buscar mais a presença de Deus, o Espírito Santo, para tocar no meu coração e assim revelar a sua verdade, a verdade dos céus. Grata eu estou, graças eu te dou, Senhor, e muito obrigado, pessoal, por tudo. Beijo no coração. Amanhã, sexta-feira, ainda tem mais uma live, às 11 da manhã, tá bom? Tchau, tchau.